Essa live é uma live da série de lives, da nossa série de bloco em bloco. Raíssa, boa noite. É uma série onde nós estamos aprendendo sobre um dos sistemas estruturais que mais cresce no Brasil, que é a alvenaria estrutural. E nessa live de hoje, especificamente, a gente vai responder a seguinte pergunta: se a alvenaria estrutural gera muitas manifestações patológicas. Essa é a dúvida principal aqui. Gera ou não gera? O que vocês acham? Já respondendo, Marcelo, seja bem-vindo. Alvenaria estrutural gera muita manifestação patológica ou não? O que vocês acham aí? Uma das coisas que a gente precisa alinhar antes de começar é o que é manifestação patológica, né? Vocês já devem saber isso com clareza, mas só para alinhar conhecimento sempre, de que manifestação patológica não é patologia. Patologia é o estudo das manifestações patológicas, é entender, diagnosticar e eventualmente indicar tratamento para essa manifestação patológica, até porque manifestação patológica é uma febre, digamos assim, é um sinal de que algo não está bem, né? É um sinal de que alguma coisa aconteceu e que alguma coisa na sua estrutura não está andando como deveria. Então, alguns pontos, né, que a gente precisa indicar, André chegando, Bárbara, o porquê, os motivos dessas manifestações patológicas e, em alguns casos, elas chegam a ser saudáveis. Luan também chegando. Saudáveis do ponto de vista porque a manifestação patológica indica que há um problema. Então, ela está indicando que em algum ponto há algo errado. Imagina você no seu corpo se você não tivesse febre, por exemplo, se você não tivesse dor. Pessoas que não têm dor, por exemplo, elas é um problema, né? Seria tão bom viver sem dor, mas a dor indica que há algo errado e que a gente precisa se preocupar, assim como o medo, né? O medo indica que algo não tão bem e que isso precisa ser ajustado. A manifestação patológica em estruturas em determinado grau, ela é um alerta, né? Ela, não, lógico, ninguém quer fissura, ninguém quer trinca, ninguém quer problemas na sua estrutura. Camila chegando, Guilherme, Andressa, ninguém quer problemas na sua estrutura. A gente projeta estruturas para que não aconteçam as manifestações patológicas, mas elas nos dão boas dicas de que algo não está indo bem, né? Ninguém nasce para ter doenças, não é isso? A gente se preocupa para trabalhar com preventivos. E alguns pontos preventivos importantes para que a manifestação patológica não exista ou que ela seja minimizada, um dos pontos é que se projete adequadamente. A gente sabe que mais ou menos em torno de 50% das manifestações patológicas acontecem por erro de projeto. Exatamente, por erro de projeto. E demais materiais, execução, uma série de coisas. E uma boa parte desse número futuro acontece em função da manutenções não feitas ou manutenções mal feitas. Então, se você quer saber se a alvenaria estrutural dá muita ou gera muita manifestação patológica, sim ou não, fica nessa live. Já dá um coraçãozinho que eu gosto muito de ver. Não sei se vocês têm esse costume, porque além de ser bonitinho, aquele bom de coraçãozinho, o Insta ele avisa mais pessoas. Quando você entra na live, vê que o tema te interessa, só fica aqui. Se você gosta de saber sobre estruturas de verdade, esse é um bate-papo para quem quer entender com clareza. O Instagram vai lá e entrega para mais pessoas. Quem está acompanhando no YouTube também dá um like no vídeo e assim a gente consegue entregar para mais pessoas. Eu tenho 2 livros aqui sobre o assunto. Um deles está aqui, da nossa colega Cristiane Furlan. Já fiz algumas lives com ela, está bem presente nas redes sociais, a Cris. Essa é uma segunda edição desse livro, chama Patologias em Alvenaria. A gente fez uma live exatamente falando do livro, inclusive, e aqui no livro tem várias, ela enviou com a gentil dedicatória aqui, e tem uma série de
de figuras e exemplos mostrando, né? Vou mostrar para vocês. A gente tem uma live só disso, até no meu IGTV, mostrando o que cada padrão de manifestação patológica pode indicar. Então, esse tipo de fissura, se eu estou com uma dor de cabeça, pode significar tal coisa. Se as fissuras são inclinadas assim, pezinho, o que pode significar? E aí, é um livro com fotos dela, né? Que é bem bacana, já está na segunda edição, acho que provavelmente ela está providenciando mais novas edições, por exemplo, fissuras assim, próximo ao encontro, o que significa, né? O que pode acontecer. Então, um livro que nos dá sinais do que pode estar ocorrendo na estrutura, qual o motivo daquela manifestação patológica e, eventualmente, o que deve ser feito para corrigir. A gente sempre fala que quando a gente vai falar de manifestações patológicas, um assunto que o Matheus Leone fala bastante, o Lauton, a Cris, tem até um grupo de colegas que tratam disso mais a fundo, como analisar, enfim, aqui não é o tema principal da live, tá? E eles, inclusive, escreveram um outro livro que eu tenho aqui também, do Ganho de Presente, tá? Que eu gosto muito, que é Patologia das Construções. Esse livro ele foi escrito por 3 colegas nossos aqui no Insta, bem presentes, tá? Ó, o Matheus Leone, do perfil Matheus Leone, o Gildeon Sena, do perfil Momento da Engenharia, e o Abdala Karim, que é do perfil Construção Civil. 3 colegas aqui do Insta. Um livro bem legal também, tem até uma coisa bacana que aqui, além de várias fotos, não é só de alvenaria, mas ele trata de alvenaria também, várias fotos indicando, e ele tem um QR Code em alguns pontos que você lê o QR Code no seu celular, ele te leva para alguns vídeos, algumas coisas complementares, então ele tem uma interatividade para entender melhor esses pontos. Um outro que eu gosto bastante, que eu não estou com ele aqui, inclusive saiu uma nova edição do professor do Écio Tomás, que chama Trincas em Alvenaria, que é um livro que saiu uma nova edição, mais atualizada, que está bem, bem legal. Tá? Então, só para entender que tem várias literaturas que nos ajudam a compreender todo esse processo. Então, aqui a gente está primeiro entendendo isso, o que são as manifestações patológicas em alvenaria. Elas podem acontecer, a Bárbara está mandando aqui, já tem pergunta. Você acha que ao aplicar revestimento cerâmico diretamente em bloco de concreto pode gerar patologia devido à movimentação da edificação? Vamos lá, Bárbara, eu vou já citar algumas manifestações que podem acontecer, portanto, e qual características que elas têm em relação com a alvenaria. Primeira coisa que a gente tem que entender, aproveitando essa pergunta aqui da Bárbara, é que a alvenaria é, por natureza, um sistema mais rígido. Ela tem uma rigidez, uma mobilidade, uma flexibilidade, se a gente pensar nisso aqui, uma flexibilidade muito menor do que o concreto. A gente fez uma live ontem, vale a pena assistir, quem tem interesse, falando de ductilidade, e a gente falou se a resposta à pergunta era se a alvenaria estrutural suporta ações sísmicas ou não, tá? E o que dá ductilidade nas construções é principalmente a taxa de aço, essa capacidade de absorver deformações maiores. E a alvenaria, por isso que eu me preciso preocupar, Bárbara, tem muito colega que faz alvenaria estrutural com 0 ponto de grout, 0 aço. Dá para fazer? Dá. Está errado? Não está errado. Mas quando eu coloco 0 taxa de aço no detalhamento daquela alvenaria, seja nos encontros, nas canaletas, do lado de porta de janela, enfim, alguns pontos que a gente indica como construtivo, acaba que a sua parede fica com ductilidade quase nula. Existe uma coisa lá, né, nas características materiais, e a alvenaria ela é classificada como material quase frágil. Tem gente que fala até que é frágil. O material quase frágil, ele tem um comportamento que ele fissura, na verdade ele cai sem fissurar. Dica do engenheiro, boa noite. Ele não dá aquela... Não é uma viga de concreto. Quando ela vai ao colapso, ela começa a fissuração, faz mais uma pequena, vai aumentando, vai dando aviso até que haja colapso.
Em materiais muito frágeis, ele fissura um pouquinho e já colapsa. Por isso que eu preciso adicionar uma pequena taxa de aço para melhorar essa condição da alvenaria estrutural e cobre muito bem. Inclusive, eu quero que vocês assistam a live de ontem, tá? Quem está assistindo no YouTube, tá no canal do YouTube, assim que finalizar, vai lá, que a pergunta é se a alvenaria estrutural resiste a terremoto ou não. A gente até foi muito além nessa live, o Klaus, ele levou várias questões, como o Brasil é um país livre de terremoto ou não? Que tipo de terremoto a gente tem ou não tem no Brasil? Por que tem alguns tremores? E a alvenaria estrutural, se der um terremoto no Brasil, eu preciso me preocupar com isso ou não? Tá? Então, todas as respostas estão feitas lá. Mas a gente tratou de utilidade, voltando aqui na pergunta da Bárbara. Quais são um tipo de manifestações patológicas que a gente pode ter na alvenaria muito comum? Uma delas é uma fissuração em 45 em escadinha. Aquela fissura muito comum em escadinha. Aquela fissura em escadinha, ela indica que há um problema de cisalhamento. Uma fissuração por cisalhamento, tá? Fissuração por cisalhamento é que houve um escorregamento das juntas. Se houve escorregamento da junta, o que causa o escorregamento da junta na alvenaria, então imagina que eu tenho esse livro, houve aplicação, é como se fosse uma tensão empurrando e as juntas tendem a escorregando e há essa fissuração nesse sentido, tá? Do carregamento lateral aplicado. Pode ser por vento, pode ser por desaprumo e pode ser por recalque diferencial. Quando se eu tiver um recalque diferencial aqui, ele abre uma fissura geralmente no sentido oposto. Assim. Então, uma tensão de cisalhamento. Tensões de cisalhamento são resistidas na alvenaria principalmente pela argamassa. Por isso, inclusive, né, não só por isso, que é tão importante que se aplique a argamassa corretamente, no traço adequado, inclusive pensando se é cerâmico ou concreto, não é a mesma argamassa, não é o mesmo traço que se utiliza sempre, tá? Até porque amanhã, a live de amanhã explicando a diferença entre cerâmico e concreto, na live das 19 horas. E aí a gente vai entendendo, inclusive, esses traços. Uma outra coisa que a gente apresenta como uma vantagem da alvenaria, voltando aqui na pergunta da Bárbara, tá? E vocês podem enviar a pergunta de vocês também, fica à vontade. Ou diretamente no chat, ou aqui no chat do YouTube, né? Quem está acompanhando a gente no YouTube, tem várias pessoas, Alex, Jaqueline, Diego, Elmo, e você que está aqui no Instagram também, pode mandar na caixinha de pergunta. Uma das coisas que a gente apresenta como vantagem da alvenaria é a possibilidade de aplicação do revestimento direto em cima do bloco. Primeira coisa que eu preciso separar, Bárbara, é se é bloco concreto ou se é bloco cerâmico. A aderência dos materiais são diferentes. Se é cerâmico, eu preciso aplicar um aditivo. Boa noite, Alex. Alguma coisa como o Bianco, algo assim, para melhorar essa aderência. Aí, de novo, voltando na pergunta de Jaqueline. Quando eu projeto edificações de alvenaria, nós temos limites de deslocamentos na nossa estrutura. Quando eu calculo uma estrutura, eu posso ter, né, um deslocamento calculado em função da rigidez dessa estrutura, seja concreto, seja alvenaria, máximo de H sobre 1.700. Quer dizer, eu posso ter um deslocamento. Mas esse limite de H sobre 1.700, um dos motivos é porque eu não sinto o desconforto de estar em cima do prédio e sentir ele se deslocando. Outro limite são os limites de gama Z, que é os limites de segunda ordem, que estão relacionados também aos deslocamentos em função da rigidez dessa edificação. Né? Basicamente, o gama Z mede o quanto que os momentos de segunda ordem são relações de primeira ordem. Beleza, vamos continuar. Na alvenaria, o limite de gama Z é bem menor do que do concreto armado. Na alvenaria, eu posso ter um gama Z de no máximo 1,1. Significa que na alvenaria eu posso ter uns momentos de segunda ordem, no máximo 10% de primeira ordem. Não quero entrar na parte teórica, mas só para, voltando aqui sempre na pergunta da Bárbara. O que significa que, por natureza, a edificação em alvenaria ela tem que ter mais rigidez do que o concreto armado. E isso não é difícil de acontecer.
Para que eu tenha um edifício mais rígido, com menores deslocamentos, como é a própria parede, eu conto com o momento de inércia da própria parede, e não só do pórtico de pilar e viga, eu consigo edifícios assim de 18 pavimentos com gama Z de 1,08. No concreto, esse gama Z seria provavelmente 1,17, 1,20, mais alto. Então, eu tenho naturalmente, inclusive por obrigação de cálculo, edifícios de alvenaria estrutural muito mais rígidos. E se eles são muito mais rígidos, eu não devo ter manifestações patológicas no meu revestimento por movimentação da edificação. Entendeu? Por isso, muito mais rígido. Essa movimentação é muito menor do que o concreto armado. Tá? Aí era mais fácil, Bárbara, eu ter esse tipo de manifestação patológica em edifício de concreto armado se eu aplicasse no concreto armado o revestimento direto em cima do bloco. Por que no concreto eu não faço isso? Não é só por causa do bloco, porque eu posso usar desse mesmo bloco como fechamento para as edificações de concreto armado. E ainda assim é feito o revestimento. Por quê? Sempre voltando no ponto, porque no concreto armado as edificações são mais flexíveis, né? Elas se movimentam mais, é a natureza para que haja essa movimentação maior. Beleza? Respondido? Vou até ver a do Kelvis aqui. Tá. Aí eu tenho outras patologias comuns na alvenaria e como evitá-las, que eu quero aproveitar para responder nessa live, é isso. Mas eu vou ler do Kelvis aqui. A junta vertical, eu posso executá-la com 1,3 centímetro com 7 milímetros para tentar fugir do compensador? Kelvis, não é isso que a norma diz. A norma diz assim, Kelvis, a junta de argamassa da alvenaria estrutural, em cima e embaixo, tem que ser 1 centímetro, ponto. O mais ou menos 3 milímetros não é para projeto, é para obra. O projeto é com 1 centímetro, o prisma é com 1 centímetro, só que a obra não usa espaçador, então está dizendo que tem um limite aí de execução diferente disso. Se você fizer uma argamassa com 1,3 no projeto, isso vai dar ainda pior. É normal utilizar vigas e pilares em todos os pavimentos da alvenaria estrutural? Não, Lúcio, não é normal. Você está fazendo, tem algo errado. Professor Orieta, como posso aumentar a rigidez da alvenaria, já que o bloco tem espessura padrão, ou seja, 14 centímetros? Na verdade, a rigidez do elemento de alvenaria é dada pela rigidez dos grupos de parede. Né? Os grupos de parede são formados por continuidade de parede limitado pelas aberturas. Então, o momento de inércia é o momento do grupo de parede. Quanto maiores grupos de paredes eu tiver, mais continuidade, mais inércia eu tenho. E não adianta encher de grout, não vai mudar nada a rigidez do seu edifício. Eu poderia fazer um edifício todo com bloco de 19, por exemplo. Não é comum, mas poderia. Então, eu aumento a inércia do meu edifício com parede. Simples assim. Então, prevendo o máximo de número de paredes ali naquela edificação para compensar isso. Tá? Quais outras patologias, aproveitando essa live, que é muito comum? Então, a mais comum, na minha visão, é a escadinha. É aquela, né, que vai descendo o bloquinho assim, 45 graus. E ela indica, portanto, um excesso de carregamento horizontal, vento e desaprumo. E para que eu combata esse esforço, eu preciso dimensionar para isso. E normalmente é a argamassa responsável por ajudar a resistir nesse processo. Tá? Porque em Brasília acabei de separar 2 obras de alvenaria estrutural com 3 pavimentos e com pilares e viga de concreto. Se tem pilar e viga, não é alvenaria estrutural. Ele está fechando com bloco. Aí a gente chama de alvenaria de vedação. Boa noite, Paul, Clóvis, Sérgio, chegando aqui também. Então é outro sistema. Uma outra que é muito comum é na última laje. Então, se eu tenho um edifício, seja casa, edifício, na última laje, então no último pavimento, entre a alvenaria e essa última laje, acontece às vezes uma fissura debaixo da laje. Então, isso aqui está a laje, aqui está a parede, acontece uma fissura bem aqui.
Por que isso acontece? Isso acontece porque a laje é concreto. A alvenaria é alvenaria. São materiais diferentes. Sendo materiais diferentes, o concreto dilata de uma forma e a alvenaria de outra. Então é muito comum que lajes de cima, de cobertura, se eu não fizer uma proteção térmica, um telhado ventilado, algo que minimize o calor nessa laje, essa variação de temperatura nessa laje, principalmente calor, frio, enfim, a laje expande de tamanho, só que a alvenaria não tem o mesmo comportamento, diferente do concreto armado, porque a laje é concreto, a viga também. Não, aqui a laje é concreto e a alvenaria é alvenaria. E ele tende a empurrar aquela alvenaria. Aí gera uma fissura na alvenaria. O que fazer para resolver isso, para evitar isso? Porque para resolver depois é tratar a fissura, passar mastique e resolvendo isso o resto da vida. Como evitar isso? Nós temos alguns caminhos possíveis. Vou citar o primeiro, o mais adequado e que tem que ter sempre. Tem que proteger termicamente a sua laje. Cobre o mais rápido possível. Tem gente que deixa para fazer isso depois. E aí, durante a fase de obra, já começa a fissurar, porque a laje não sabe que é obra, que tem alguém morando, não tem. Daí, há esse processo, né, de dilatação, cobre o mais rápido possível. Tem gente que faz uma proteção com a manta térmica ou com argila expandida, algum material que melhora essa... E faz um telhado ventilado, evita acúmulo de temperatura nessa laje. É a primeira coisa, para que a dilatação da laje seja bem minimizada. Uma outra coisa interessante fazer, que é muito comum, é que na última fiada a gente coloque um elemento de dilatação. Entre a canaleta, fez a canaleta concreto, coloca um elemento, depois apoia a laje maciça, um elemento, por exemplo, duas chapas de fórmica, neoprene, enfim, tem vários materiais, lona, camada de lona, para que se a laje vier a dilatar, ela aumenta de tamanho e escorrega e não leva a alvenaria junto, tá? É um ponto importante. Vicente está perguntando, comparado a manifestações patológicas de concreto armado e alvenaria estrutural, qual apresenta mais manifestações? Vicente, se os dois forem feitos errado, os dois vão dar problema. Concreto armado mal feito vai dar muito problema. Alvenaria estrutural mal feito vai dar muito problema também. O que eu mais tenho visto, a gente recebe, são execuções porcas dos dois sistemas, né? E que aí não tem segredo. O concreto mal feito, um pilar mal feito, a manifestação patológica, se mal feito, ambos os casos fica um negócio horrível, né? Então não dá para comparar. Agora, os dois bem feitos, nenhum dos dois. A alvenaria não vai ter manifestações patológicas. Só voltando ao início da live, porque a manifestação patológica é uma doença, é um sinal, né, de que algo está errado. Tô procurando umas fotos aqui, para o pessoal do Insta ver, exemplo de que depois o pessoal reclama, mas deu muita trinca na minha casa. Eu recebi algumas fotos de um colega que enviou lá de Salvador e que estava todo cheio de mofo, aquela parede, enfim, uma coisa horrível. E aí foi ver o que aconteceu, principalmente na área externa, não fez revestimento adequado, fez só uma aplicação de uma camada fina de textura, não fez nenhum reboco com nenhum hidrofugante e nunca deu manutenção naquilo, aí não tem jeito, né? Não tem nada que resista. A água foi absorvida pelo bloco. E outra coisa, o bloco, em termos de absorção, se ele é alvenaria estrutural ou se ele é convencional, ele vai absorver água do mesmo jeito, né? Então os problemas são outros. Tentando encontrar aqui a foto, encontrando eu mostro para vocês. Mas execuções lamentáveis, né? Trágicas de alvenaria, e depois a galera reclama que dá problema. Se fizer errado, dá mesmo. Mas eu estou mostrando algumas que são mais comuns de acontecer e como resolver. Se vocês tiverem algum exemplo, algum ponto que quiser comentar, que viu, ó, vou mostrar algumas fotos aqui.
de coisas horríveis, né? As juntas não respeitadas, as paredes com juntas muito grandes, traço de argamassa mal feito. Se eu pudesse elencar um dos principais pontos do que leva a uma alvenaria a uma manifestação patológica, os principais pontos primeiro, material, tá? Argamassa é muito ruim, muito abaixo ou muito acima da resistência que a gente precisa. Argamassa é um ponto chave. Segundo, bloco. A maior parte da parede é bloco. Bloco ruim, bloco com índice de absorção de água muito grande, imperfeições dimensionais, bloco de má qualidade. Como que eu resolvo o bloco de má qualidade? Hoje as construtoras têm os programas de qualidade que exigem certificação para evitar esse tipo de dor de cabeça. E, somado a isso, a execução mal feita. Uma execução que não se atenta a esses detalhes mínimos, né? De prumo, de argamassa como tem que ser feita, de um grout com o traço correto. Um grout, tem gente que usa concreto no lugar do grout, não tem jeito, o concreto retrai muito mais do que o grout, ele se solta da parede da parede, né, de alvenaria, e aí ele se isola da alvenaria. Se o grout se retrair, ele não tem ligação direta com a alvenaria, deixa de ter esse tipo de problema, tá? Deixa de ter esse funcionamento. Tem uma pergunta aqui, ó, do Kelvis. Caso tenha que utilizar um compensador em uma parede que tem uma porta ou janela, qual o melhor local para posicionar esse compensador? Seria no ponto que está a janela? O Kelvis, vamos pensar o que é compensador, para o pessoal acompanhar, quem está vendo entender. Eu tenho blocos com medidas padronizadas. Então, vou pensar, por exemplo, na família de blocos 1429 ou 1530, a gente fala que tem a junta de argamassa. Aí, nessa família 1530 ou 14 por 29, eu tenho blocos de bloco inteiro, com 29 centímetros de comprimento, tem o meio bloco, tem 14, e tem o bloco de 14 por 44. 44 ele é um pouquinho maior, né? Ele tem mais um furo desse aqui, e a função dele é permitir a amarração em T das estruturas. Tá, beleza. Eu tenho esses blocos, e é o melhor que eu utilize o máximo possível esses blocos. Mas, às vezes, o vão de porta e janela, por exemplo, para que eu respeite essa modulação, o vão de porta e janela teria que andar nos módulos dessa alvenaria, que é de 15 em 15. Então, teria que ser 15, 30, 60 ou 90. Ou de 90 para 110. Desculpa. De 90, isso. Então, eu tenho os módulos, né, de alvenaria. De 90 para 105. 105, 120, assim vai. Imagine que a minha porta tem que ser de 100 e não de 1,05 m. O vão inteiro, ele seria de 1,05 m, mas eu uso um compensador, que é uma peça que é padronizado. Eu só tenho 2 compensadores disponíveis no mercado, que é um compensador de 4 e um compensador de 9. E eles, mais a junta de argamassa, eles vão ser de 5 ou de 10, né? Então, meu vão teve 1,05 m, o vão que eu preciso para a porta é de 1 m, eu coloco um compensadorzinho ali do lado de 5 centímetros. Se é esse o intuito do uso do compensador, que é para isso que eles foram criados, é ali do lado da porta da janela. Eu recomendo, inclusive, usar uma telinha tipo Pelgofix para melhorar essa fixação. Agora, também pode ser utilizado para compensar as medidas do projeto arquitetônico. Então, o projeto arquitetônico, se eu fizer uma medida modular certinho, deu 3,21, e o arquiteto quer 3,26. Aí eu posso usar um compensador. E, nesse caso, eu prefiro esses compensadores nos encontros de paredes, que são pontos normalmente a gente grauteia e ele acaba ficando mais rígido ali. Tá? Beleza. A Bruna Monteiro está perguntando quais são os reforços estruturais ideais para quando os blocos de concreto ou estrutura ficam com MPa abaixo do esperado. Bruna, o ideal nesse caso, então eu calculei uma edificação e determinei que o dimensionamento teria que ser utilizado um bloco de 10 MPa e um prisma esperado de 8 MPa.
prisma, um bloco em cima do outro, com a junta de 1 centímetro de argamassa. É isso que a gente ensaia. Recebeu o resultado, principalmente do prisma, muito mais do que só o bloco, tá, o Bruna? O prisma é o que nos importa. O bloco só e só a argamassa só não vão nos dar pista do porquê que o prisma não foi atendido. Né? Vai mostrar quem é o culpado do negócio. Se a resistência do prisma da parede, que é uma coisa que acontece, né? Se a gente for pensar, boa noite, Alessandra. Se a gente for pensar, eu levanto normalmente um pavimento a cada semana. Toda semana é uma laje, toda semana é uma laje, assim vai. É nesse ritmo alvenaria. Quando chegam os resultados de prisma, aos 28 dias, já se passou 4 lajes. E aí, o que eu faço se lá na primeira laje o resultado de prisma não atendeu o esperado? Que é isso que a Bruna está perguntando. No concreto armado, se isso acontecer, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai procurar o mapeamento desse concreto e vai verificar no projeto estrutural se aquele pilar especificamente realmente precisava daquela resistência ou não. Pensando nisso, da alvenaria seria isso ideal, que a gente pudesse ter mapeamento dos blocos para saber em que paredes eles foram aplicados. Mas a gente sabe que isso não acontece. Então, vamos continuar. Aí, se lá no concreto não atendeu, a norma já trata de concreto, ela já trata da não conformidade. Tem que fazer extração. Faz extração. Esclerometria. Não, é extração, isso que está previsto. Faz a extração e verifica se o FCK chegou no que queria ou não. Por isso que é muito importante também, o Bruno, aqui na alvenaria estrutural, a gente tem a contraprova. O que a norma diz? Que eu tenho que separar 6 prismas, manda ensaiar. Mas acontece, não é um comum de acontecer, que imagina que eu fiz esse prisma na obra. Um bloquinho, de novo, prisma é um bloco um em cima do outro com a junta de 1 centímetro de argamassa. Quando eu transporto esse prisma para a obra, se eu tiver qualquer vibração, como uma argamassa ali no meio, qualquer vibração, passou num buraco, teve uma freada brusca ou alguma coisa assim, pode prejudicar o seu prisma. Pode acontecer também de lá o operador daquele equipamento lá do laboratório não montar esse prisma adequadamente, porque o prisma pode ser montado lá, e o resultado do prisma real ser menor do que o que realmente é. Por isso que a gente tem conta-prova. Deu abaixo do resultado, manda a conta-prova. Manda os blocos que foram reservados, os prismas, para ensaiar. E se ainda assim o resultado não passar, aí sim eu preciso de um reforço, né? Na verdade, eu nem chamo de reforço, a gente chama isso de recuperação. Reforço é quando eu pego essa estrutura e quero aumentar a capacidade portante dessa. Recuperação é quando a estrutura perdeu resistência e eu quero voltar para a resistência que ela tinha. Mas vamos lá, vamos falar de reforço. Quais que seriam os métodos usuais? O primeiro deles é preencher aqueles furos daquela parede com grout. Quando e faz um furinho no bloco, coloca, o pessoal chama de cachimbinho, preenche aquilo com grout mais fluido e preenche aquele furo, tá? E aí, a ideia do grauteamento é que quando eu grauteio, eu aumento a área líquida daquela parede e a tensão reduz, já que eu vou distribuir essa carga por uma área maior. É isso, o conceito de grauteamento é o melhor deles. Caso contrário, o outro ponto seria fazer jateamento daquelas paredes com grout jateado e aumentar a espessura dela. Com concreto externo, faz um amplio aumento para melhorar a aderência e com a mesma ideia de aumentar a área resistente, tá? Isso são mais comuns. Tem gente estudando já reforço com fibra de carbono, né? Mas enfim, isso é o mais barato e mais comum. O Fábio está pedindo para indicar equipe de execução de alvenaria estrutural em Brasília. Se alguém conhece equipes boas de execução em Brasília, já chama aqui. Eu não estou tocando nenhuma obra na região agora, Fábio, então não sei o que dizer. Mas quem souber já está aqui a oportunidade de trabalho com o Fábio. Responder uma pergunta do Bruno aqui, Bruno Almeida. Existe a possibilidade de fazer juntas a prumo? Tem um galpão na minha cidade, foi feito assim, com grout a cada 80 centímetros.
Vamos pensar aqui que é junta a prumo. Qual que é a pergunta, né, do Bruno, que ele está fazendo essa junta. O Marco Pozobon está comentando que pode ser feita a extração de prisma direto na parede estrutural. É um caminho. Eu, pessoalmente, não gosto. Marcos, minha visão é que a extração de prisma em parede tem que ser muito cuidadosa, porque eu posso, eventualmente, estar fazendo uma... A nova norma permite, inclusive, regulamenta isso, mas posso estar fazendo autópsia num morto. Então, eu já vou retirar uma parede que já está muito frágil, e dependendo da forma como retira esse prisma, ele também pode estar viciado. O que é junta-prumos? A gente pensar qual que é o ideal na alvenaria, que eu coloco uma fiada, coloque outra, e coloque ela, que eu não tenho 3 bloquinhos, coloque ela assim, né? Entrelaçado. A junta prumo é quando eu fizesse um bloquinho em cima do outro, um bloquinho em cima do outro. Aí tem uma junta a prumo nessa região. Isso, para a alvenaria estrutural, reduz de maneira significativa a resistência, principalmente ao cisalhamento dessa parede. Tá? Reduz de maneira significativa. Dá para fazer? Dá. Mas aí eu preciso fazer um número de canaletas muito maior, principalmente canaleta, muito maior nessa alvenaria, tá? Se eu fosse fazer uma parede nenhuma canaleta, só na laje, se eu for fazer juntar a prumo, eu teria que fazer a cada 2 fiadas uma canaleta pelo menos, tá? Já está aí em concreto, já é complicado, imagine a alvenaria. Isso, o Gustavo está perguntando que está contribuindo, que junta prumo é quando é feito um bloco sobre o outro. Boa noite, Gustavo, obrigado por comentar, como se fosse um prisma em cima do outro. Isso é muito prejudicial para a alvenaria. Evitem isso o máximo. Tem até uma... Quando eu considero a resistência da alvenaria nesse sentido, né, tem os valores de norma, isso vai por água abaixo. Qual a espessura ideal para reboque de parede externa? 2,5 centímetros. Entre 1,5 e 2,5. 23 tech aqui. Poderia me ajudar na seguinte questão? Tem uma ideia de um galpão com o menor custo possível, 10 metros de pé direito. Termina a questão. A professora Urieta está perguntando aqui assim, ó. Rangel, pode falar um pouco sobre as patologias que podem surgir por falta de má execução de veiga contra veiga? Isso é um ponto que não é só da alvenaria, né, Urieta? Por isso que eu nem coloquei na pauta, mas foi bom você ter perguntado. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui. Eu acho que no livro da Cris tem uma figura bem interessante. A gente viu os picos de tensão próximo às vergas, e quando sempre que eu tenho, além da força, né, aplicada, eu tenho aquela famosa trinca em 45 graus, na alvenaria, sempre que eu tenho uma verga, é uma mudança de nó. Aqui está até desenho de uma verga aqui, enxergar. Eu estou falando desse livro aqui, tá? Da Cris. Quando eu não faço a aplicação da verga, deixa eu pegar aqui uma foto para vocês. Eu tenho uma foto bacana também no meu Instagram, é só porque o livro está mais fácil aqui na mão. Vou mostrar a foto. Aqui, ó. É isso aqui. Né? É a famosa trinquinha aí nos encontros, muito comum de acontecer pela falta do uso da verga. Além de, claro, no caso da alvenaria, como eu tenho carga mesmo, eu posso ter fissuras, trincas de flexão mesmo, né? Não só nesses encontros. Aline, a junta prumo é mais usada para levantar a parede aparente, ela está falando, né? Mas reduz muito a resistência. É isso aí, Aline. Eu recomendo que não faça. O Matheus está perguntando, professor, para casa de médio ou alto padrão, com vãos grandes, seria possível executar uma estrutura mista? Sim, não só é comum, como é bem utilizado, tá, Matheus? Eu recomendo sim. Podemos utilizar qualquer laje em alvenaria estrutural, Ana? Qualquer laje. Qualquer laje. Mas tem que ver se faz sentido. Então, por exemplo, o mais comum é que a gente utilize as lajes treliçadas,
sejam treliçada protendida, treliçada comum, treliçada painel e a laje maciça. E a protendida maciça? Pode? Pode. A gente tem que pensar sempre por que foi usado a protendida maciça. Porque o vão era muito grande. Normalmente é por isso. Ou por que foi utilizado uma nervurada com cubeta? Porque o vão é muito grande. E se o vão é muito grande, o que eu preciso me preocupar não é com a laje em si, tá, Ana? E eu tenho uma live que a gente falou exatamente das vantagens e desvantagens de usar a laje pré-fabricada ou laje maciça. Inclusive a live com o Girard na semana passada a gente fala bastante disso. O problema é que para vãos muito grandes eu posso estar transferindo momentos importantes para essa alvenaria. Aí eu diria que o ideal, vãos ali de 6 metros, acima disso eu preciso começar a me preocupar. Daria muitos problemas em ligações de alvenaria estrutural com alvenaria armada? Não, Matheus, se verificado adequadamente. O que eu acho que dá mais problema, Matheus, para responder, é a ligação de metálica com alvenaria, porque o coeficiente de poação é muito diferente, o modo de elasticidade é muito diferente, então pode ter problemas ali. Mas concreto com alvenaria, problemas não. Desde que você verifique de novo. Há um cálculo que a gente faz para verificação da tensão localizada naquele ponto. Tá? Tem uma pergunta aqui do... o Marcos está falando que acredita que a nova norma não permite essa amarração a prumo. O Marcelo recomenda, mas aí está falando mais da ligação, né? Acho que está falando de coisas diferentes. Lá na norma, ela recomenda que essa amarração, né, seja o que a gente chama de amarração direta, interlação dos blocos, e que essa recomendação é que essa junta transpasse pelo menos 1/3 do bloco, para que não haja junta prumo. É o ideal, é o que a gente recomenda que faça. Tá? Cassiano, qual a melhor forma de fazer ligação entre blocos argamassa de forma que não haja desperdício e tenha produtividade? Cassiano, tem aqui no canal do YouTube, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, um vídeo de 15 minutos mais ou menos só falando disso. Existem duas formas de aplicação de argamassa. Argamassa só nessa face aqui e argamassa em todas as faces. Todas as duas estão corretas. E eu preciso considerar isso no cálculo. O ideal, meu sonho de consumo, digamos assim, que a aplicação de argamassa acontece em todas as faces. Em edificações de grande porte, isso faz uma diferença, inclusive, na economia. Importante que se faça edifícios altos, com aplicação da argamassa em todas as faces. Em edifícios de menor porte, essa diferença é pequena. E aí sim, pode ser que compense a aplicação da argamassa só nas faces laterais, porque aí você ganha produtividade e ganha economia. Então depende do porte da sua edificação. Tá, Cassiano? O mais comum é isso: aplicações de menor porte, aplicação da argamassa só nessas faces, e você tem um pedágio ao pagar por isso, que quando você faz essa aplicação, você perde 20% da resistência da parede por não aplicar em todas as faces. Isso tem que ser considerado no dimensionamento. Tá? O Lucas no YouTube está mandando a seguinte pergunta: Rangel, como evitar fissuras em lajes e platibandas de alvenaria estrutural? Uma das coisas que eu tenho visto muito, Lucas, é que o pessoal faz laje treliçada, não é isso? Mais comum. E em laje treliçada, o pessoal não coloca negativo. Eu não sei de onde surgiu isso. E não se coloca negativo. Aí eu tenho uma fissura próxima daquela região, característica, independente se é concreto ou se é alvenaria. A alvenaria é um apoio, não há engaste, né? Um apoio direto da laje na canaleta. Então, os momentos negativos são um pouco menores, isso é característico, mas ainda assim eu tenho. Então, aquela fissuração na laje, um dos pontos é a ausência de negativo. Se você não coloca negativo nas suas lajes treliçadas, tome cuidado. E a norma BR-118 não te libera do uso de armador negativo em qualquer tipo de laje que seja, inclusive na treliçada. Um outro ponto, a gente falou um pouquinho antes, né, é da dilatação dessa laje, que a gente precisa preocupar com isso. E evita muito, Lucas, ajuda muito que a gente faça uma proteção térmica dessa laje com um telhado e com um telhado ventilado de preferência. E aí ajuda bastante, principalmente em painéis maiores de edifício, na face externa,
que a gente faça segmentação do painel. Às vezes tem um painel de 10 pavimentos, o cara faz um revestimento único de cima e embaixo, fissura. A gente pode prever pequenas frisos, né? Na região da laje, de preferência, para evitar esses panos muito grandes e dilatar o painel adequadamente. Tá? Tem uma pergunta aqui do Vicente. A alvenaria estrutural apresenta manifestações específicas ou é mais comum nela? Eu falei duas que são bem comuns da alvenaria e o porquê. Tá, Vicente? Eu vou deixar a live gravada um pouquinho, depois terminando você volta nela, mas são aquelas em 45 graus, escadinhas, essa da laje de cima é bem característico, mas sempre está atrelado na aplicação da argamassa errada, traço inadequado de argamassa. Tem muita gente que não gosta de aplicar. Você vai na obra, quem está acompanhando a obra sabe, se você não acompanhar, a obra não aplica argamassa nessa face aqui, ó, que chama encabeçamento da argamassa. Eu fiz uma live ontem com um colega lá de João Molevade, que projeta, executa lá, que ele falou, o pessoal não gosta de usar. Foi, e aí? Dá um preço a se pagar, manifestação patológica por uma execução inadequada. O grout pode substituir a argamassa no assentamento do bloco? Não, Aline, jamais. O que o grout pode fazer é, imagina que você executou sua viga baldrame e ela ficou desnivelada. Se ela ficou desnivelada, você tem que nivelar primeiro para começar a alvenaria, né? Senão a alvenaria vai ficar torta, você pode fazer essa compensação no bloco. E aí você pode fazer esse nivelamento com grout da primeira fiada, mas não substitui a argamassa. Depois você tem que ter a junta de 1 centímetro de argamassa e assim vai embora. Tá? O grout não substitui porque a função da argamassa na alvenaria ela tem uma série de funções, muitas funções, e uma delas é essa capacidade de absorver deformações. Tá? Enfim. Aqui da Paula. O tijolo de solo cimento, o pessoal chama de bloco ecológico, pode ser considerado alvenaria estrutural? Qual a sua opinião sobre ele? Paula, o comportamento das tensões solicitantes, quer dizer, de como que as cargas estão chegando em uma edificação com solo cimento, é semelhante ao da alvenaria estrutural. Assim como parede de concreto, os carregamentos são bem semelhantes. Agora, o problema no solo cimento está na determinação da resistência. Vamos lá. A norma de alvenaria estrutural, NBR 16868, ela não engloba na norma o tijolo ecológico. Na nova norma, que foi colocada, distribuída agora em agosto do ano passado, é falado de blocos, e blocos com furo vertical, esse aqui, e tijolo. Só que o tijolo que está lá é aquele tijolo maciço, cozido, tem todo um processo lá, fala qual que é o processo de fabricação, que não é o ecológico, feito com controle tecnológico. O que me preocupa com o tijolo ecológico? Eu gosto, eu acho bonito, eu acho até legal, eu acho a proposta bacana. Mas me preocupa duas coisas. Primeiro isso, não tem uma norma que regulamenta isso. Há uma necessidade do mercado, assim como, por exemplo, começou a surgir várias casas em EPS por aí, aquele monte de dúvida. Tem que ter uma norma para alinhar isso. O que tem que ser feito, de que maneira, qual que é o correto, o bloco tem que ser de tal forma, e aí traz uma insegurança. Grande Juan aqui com a gente, seja bem-vindo, alguém é. E para isso não existe nenhuma norma. Então, isso me preocupa. O segundo é a qualidade. Normalmente, o solo cimento é produzido em mini fábricas quase artesanais, na maioria dos casos. Então, me preocupa como garantir a qualidade e homogeneidade desse material. Tá? Então, como garantir que isso tenha a resistência que se precisa, assim como o tijolo maciço, quanto isso dura, eu consigo ter lotes, porque eu vou fazer um pavimento inteiro, homogêneos, eu vou ter blocos muito resistentes, blocos pouco resistentes, então a homogeneidade disso me preocupa, tá? Então esse é um dos pontos aí. Bom, as nossas lives normalmente têm durado aí meia hora, essa ficou um pouquinho maior, né? Tem uma série de perguntas que fizeram, acabei respondendo vocês. O que são manifestações patológicas? Respondemos. Será que a alvenaria estrutural gera muita manifestação patológica? A gente diz que só gera se a gente estiver utilizando materiais de baixa qualidade,
se a gente estiver executando errado, principalmente. Será que é verdade que o sistema mal executado não geraria manifestações patológicas? Sim, é super verdade. Sistemas bem executados, com bom material de qualidade, processos alinhados, a manifestação patológica é quase nula. Não estou dizendo que é zero, mas é quase nula. Nem no concreto é zero, né? Por que as pessoas, engenheiros, pensam dessa forma? Pensam porque não conhecem o processo adequadamente. Estou aqui para ajudá-los nesse processo e aprender com vocês também sempre. Não sou dono da verdade, as pessoas podem e devem discordar de mim, isso é saudável, a gente discute a discordância. Qual o jeito errado de evitar manifestações patológicas? Um jeito errado é superdimensionando. Por exemplo, vou usar uma argamassa de ferro, uma argamassa mega resistente, isso é pior. Uma argamassa muito resistente, ela vai mais atrapalhar do que ajudar. Eu preciso ter uma resistência da argamassa entre 0,7 a uma vez a resistência do bloco. O jeito certo é usando isso corretamente. E como aplicar isso imediatamente nos projetos, eu vou responder agora. Mas tem duas perguntas aqui que eu quero responder também. Kelvis, é possível executar um projeto em alvenaria estrutural, mesmo em um projeto no qual algumas paredes não se adequam em nenhuma modulação apresentada pela família de blocos existentes? Kelvis, não. Um dos fatores essenciais para um projeto de alvenaria é que a arquitetura vai sofrer pequenos ajustes, mas são pequenos. Normalmente, esse ajuste é de 3 centímetros. E para isso, você pode utilizar os compensadores se for muito necessário. O que não pode é mexer na junta de argamassa, o seu comportamento vai ser bem prejudicado, e aí começa aquelas coisas. O problema é ruim, não, estou fazendo errado. Professor Ricardo, professor, nos grupos de engenheiros que estou, existem vários debates sobre concreto armado e bloco estrutural com relação ao limite de altura, inclusive níveis de informações divergentes. Ô, Ricardo, o limite de altura está relacionado à esbeltez da parede. Então, existem 2 limites de esbeltez na norma. Na atual, isso amplificou, está até mais fácil, entre aspas. Existe limite de esbeltez da alvenaria não armada de 24, então espessura vezes 24, da armada 30, espessura vezes 30, só aí no bloco 19 já dá 5,70, por exemplo. Na nova norma, se aumentou ainda a condição de ter travamentos laterais, eu consigo ainda mais altos, e existe um anexo da norma 16868, parte 1, tratando de paredes muito esbeltas em alvenaria, com esbeltez ainda maior. Se a gente pegar ali o modo, pelo menos os 10, 12 metros, eu consigo fazer com alvenaria, desde que eu faça o uso de enrijecedores, são blocos virados para dentro. Tá? Então, não é uma resposta tão simples, mas eu consigo fazer, existem formas corretas de fazer isso. Beleza? Pessoal, é isso. Então, como aplicar isso corretamente? Continua assistindo esses vídeos. Essa é a nossa live 17ª. Vou confessar uma coisa para vocês. Hoje eu estava muito cansado, e vocês devem estar cansados já de me ver, mas fica mais um pouco comigo, e as lives realmente exigem muito da gente. Mas tem coisa que, quando você coloca um propósito de entregar, de fazer, de estar ali presente, a força de vontade vence o cansaço. Então, é sempre muito bom ter esse papo, a gente começa a live e a coisa surge, né? As coisas vão fluindo, de estar aqui com vocês. Nós teremos, essa nossa 17ª, nós teremos mais, serão 20 lives que a gente combinou, vai ter até esse sábado. Na semana que vem não vão ter essas lives mais no Insta, mas nós vamos ter um evento bem legal, que é a maratona em alvenaria estrutural. Se você não está inscrito ainda, se inscreve, vou deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube, tá na minha biografia, não tá achando lugar nenhum, me chama no direct, Rangel, quero me inscrever, é gratuito. Tem gente que fala, Rangel, isso é pegadinha, isso é conversa, que você vai chegar lá e eu tenho que pagar alguma coisa. O evento maratona, assim como as de concreto armado, a gente já fez acho que 5 ou 6 no ano passado. Quem acompanha está aqui, é só falar, Rangel, é conversinha fiada, ou vou lá para enganar vocês. Não, é um evento que a gente faz para entregar conteúdo de verdade. Só que é um evento, eu preciso que você se comprometa também. Eu me comprometo a entregar, a equipe está lá, a gente está fazendo distribuição de divulgação para que tenham mais pessoas possam ter acesso, vocês podem fazer isso também, e a gente entrega conteúdo de verdade, e ele é 100% online, é 100% gratuito. Só que é um evento. Os vídeos vão ficar... Não, eu preciso que vocês se comprometam e estejam junto também no evento,
eles ficam gravados por um período muito curto e você pode perder esse conteúdo, eu não quero que você perda, tá? E aí, para que você se inscreva, a gente inclusive está dando um presente para vocês, que é um software de cálculo de uma parede. Eu estou para gravar até amanhã um vídeo ensinando a usar ele corretamente, algumas pessoas estão com dificuldade. Ele é bem intuitivo, tá? Mas eu acho que vale a pena o vídeo explicar. Felipe, o link tá ou na minha bio, tá aqui, terminando a live, vai lá na minha bio, ou me chama no direct, Angel, quero me inscrever e eu envio para você. Tá bom? Valeu, pessoal. A Luísa, que honra ter a Luísa aqui com a gente também. Rodrigo, obrigado, Rodrigo. Rodrigo está aqui parabenizando pela motivação. Realmente são vocês que motivam. E a Luísa está convidada, né, Luísa? A Luísa, a gente está combinando uma live para falar de o que aprendemos com os erros de obra. Quais são os principais erros de obra que ela tem visto? Isso tem alguns anos de experiência nisso, né? E o que nós aprendemos com vários, o que a obra mais erra e como que a gente pode evitar isso, tá? Quem quer uma live com a Luísa coloca vem Luísa. E a gente vai fazer, Luísa, não foge, tá convidada, nós vamos fazer isso aqui. Beleza? Valeu, Vicente, obrigado a vocês pela companhia. Eu acho que tinha uma pergunta aqui na caixinha. Aqui, ó, do Felipe. Qual que é o vão máximo de laje pode fazer em alvenaria, né? A gente falou, acho que eu respondi isso no direct, esse vão não existe um limite teórico, o ideal é que ele seja até 6 metros. Vem, Luísa, vamos aprender com a obra. Beleza? Oscar, obrigado por estar aqui também. Pessoal, um abraço. Aqui, ó, Luísa, tá todo mundo mandando vem, Luísa. A gente quer esse bate-papo. A Luísa, ela trabalha com alvenaria estrutural há muitos anos. E ela estava muito presente na aula. Foi ela que enviou algumas fotos que eu mostrei para vocês durante essa live aqui, inclusive.